O apelo urgente que o Papa Bento XVI endereçava aos bispos dos regionais 3 e 4 da CNBB em visita ad limina apostolorum a 5 de dezembro de 2009, não se limitou aos bispos que estavam presentes, mas, como sempre, nessas visitas se dirige ao episcopado inteiro, a toda a Igreja do Brasil. O Santo Padre lembrou as circunstâncias prementes que há 25 anos atrás exigiu uma clara orientação da Santa Sé no documento Libertatis Nuncius. Este, já na primeira linha, afirma que o Evangelho é a mensagem da liberdade e a força da libertação. Daquele documento a Igreja recebia grande luz, mas não faltava a animosidade dos que queriam obscurecer e difamar essa doutrina. Com palavras claras e sempre muito mais convidativas para uma reflexão serena do que repreensivas, o Papa lembrou a gravidade da crise provocada, também e essencialmente na Igreja do Brasil, por uma teologia que tinha em seu início motivos ideais, mas que se entregou a princípios enganadores. Tais rumos doutrinários da teologia, chamada teologia da libertação, a alocução do Papa aos bispos dos regionais Sul 3 e 4 é uma mensagem que envolve a autoridade apostólica do Supremo Pastor e o bem evangélico da Igreja entre nós. Por isso, urge que todos os pastores acolham a palavra do Papa e se lembrem daquela crise que tornava quase impossível, mesmo em ambientes, às vezes de alto nível eclesiástico, o diálogo e a discussão serena. Hoje ainda, a Igreja do Brasil, em alguns lugares, sofre consequências dolorosas daqueles desvios. Ao relativizar, silenciar ou até hostilizar partes essenciais do depósito da fé, a teologia da libertação negligenciava a regra suprema da fé da Igreja, que provém da unidade que o Espírito Santo estabeleceu entre a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura e o magistério vivo. Diz Bento XVI, citando as palavras do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, número 55. Os três não podem subsistir independentes entre si. Por isso, hoje ainda, as sequelas da teologia da libertação se mostram essencialmente ao nível da eclesiologia, ao nível da vida e da união da Igreja. A Igreja continua enfraquecida em algumas partes pela rebelião, divisão, dissenso, ofensa e anarquia. Mensagem de Bento XVI. Diz o Santo Padre: cria-se assim, nas vossas comunidades diocesanas, grande sofrimento e grave perda de forças vivas. Bento XVI, no mesmo discurso. Já no documento Libertatis Nuncius, do ano de 1984, o venerável João Paulo II e a Congregação para a Doutrina da Fé, presidida pelo então cardeal Joseph Ratzinger, hoje Bento XVI, quis estender a mão e oferecer a clara e benigna luz da divina fé e da comunhão viva que o Espírito Santo dá à Igreja. Bento XVI. Com palavras concisas e fortes, o documento Libertatis Nuncius, sobre a teologia da libertação, falava da justa aspiração à libertação como um dos principais sinais do tempo moderno, especialmente nos povos que experimentam o peso da miséria, com suas massas deserdadas, ofendidas na sua profunda dignidade. Libertatis Nuncius 1. O escândalo das gritantes desigualdades entre ricos e pobres já não é tolerado. A abundância jamais vista de um lado e do outro, vive-se ainda numa situação de indigência marcada pela privação dos bens de primeira necessidade. Infelizmente, certas teologias da libertação, as que mais espaço ocupavam na opinião pública, caíram em um grave unilateralismo. Para o Evangelho da libertação, é fundamental a libertação do pecado.
Tal libertação exige, por consequência lógica, a libertação de muitas outras escravidões de ordem cultural, econômica, social e política, todas elas derivadas do pecado. Muitas teologias da libertação afastaram-se deste verdadeiro evangelho libertador, identificaram-se coisas em si muito boas com graves questões sociais, culturais, econômicas e políticas, mas já não mostrando seu real enraizamento no evangelho. Embora vagamente citado, chegaram até mesmo a apelar explicitamente à análise marxista. Silenciavam ou ignoravam que na lógica marxista não é possível dissociar a análise da praxis e da concepção da história. Destarte, a própria concepção da verdade encontra-se totalmente subvertida. Compreende-se que, diante da urgência da situação de tantos que, inermes, sofrem diante da insuficiente sensibilidade na consciência pública e nas estruturas dominantes, deve-se exigir não só palavras retóricas, mas ações que na prática se comprometem com cada pessoa, com cada comunidade e com a história. Mas se este compromisso não se enraiza na dignidade que Deus dá ao homem, tal teologia, que se apresenta como libertadora, é na realidade traidora dos pobres e de sua real dignidade. Certo número de teses fundamentais, teses da teologia da libertação, não são compatíveis com a concepção cristã do homem. Libertatis Nuncios, número 8. O Santo Padre, sabendo que, sob muitos aspectos, a teologia da libertação está ultrapassada, sabe também e vê que a Igreja do Brasil ainda sofre devastadoras sequelas de tal desvio doutrinário, propagado longamente até por gente bem intencionada, mas não capaz de analisar seus falsos princípios. É quase um juramento que o Papa conclama os bispos e agentes de pastoral de todo o Brasil, que no âmbito dos entes e comunidades eclesiais, o perdão oferecido e acolhido em nome e por amor da Santíssima Trindade, que adoramos em nossos corações, ponha fim à tribulação da querida Igreja que peregrina nas terras da Santa Cruz.